Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre um assunto também que tem sido muito falado no meio da torcida tricolor, sobre dois jogadores que estão jogando muito abaixo e eu vou tentar falar um pouquinho o que eu acho sobre isso e também fazer uma perspectiva do que eles podem render no futuro. Mas antes da gente falar sobre isso, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Lembrando, nossa meta é chegar aos 13 mil inscritos, então sua inscrição aqui ajuda muito. Também pedir que você deixe o like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like nesse vídeo, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Só deixar o like, não custa nada. E tem duas novas opções aqui também. Uma é hypar o vídeo, também não custa nada, é só você puxar para o lado aqui dos comentários, clicar em hypar o vídeo, você vai fazer esse vídeo ter um alcance muito maior. Você vai ajudar muito Falando de Flu também a ganhar um alcance maior. Então dá essa moral pra gente aí, também não custa nada. E temos o clube de membros. Aí o clube de membros, a partir de R$ 2,99, você se torna membro do Falando de Flu e você vai nos ajudar muito a melhorar nossa estrutura de cenário, a melhorar nossa estrutura de áudio, a melhor estrutura de câmera. Então se você puder se tornar também membro do canal, você dá uma moral gigantesca pra gente. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre o que está acontecendo com dois dos nossos principais jogadores, Paulo Henrique Ganso e Germancano. No jogo, que teve no último sábado, todo mundo ficou um pouco desapontado com a atuação dos dois. Para mim ainda foi pior a atuação do Paulo Henrique Ganso, que jogou apenas o primeiro tempo e teve uma partida muito abaixo. O Germancano tem hora que a gente acha que vai engrenar, daqui a pouco não consegue engrenar. E eu estudei aqui um pouco sobre o que vem acontecendo com os dois e qual é a perspectiva de futuro para os dois. O que eu imagino aqui? Primeiro vamos falar do Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, como a gente sabe, ano passado ele teve um papel fundamental. Se o Fluminense não foi rebaixado no passado, a gente conta com 4 jogadores que foram pilares significativos. O Fábio no gol, que fechou o gol, pegou tudo. O Thiago Silva, que entrou e deu um equilíbrio defensivo pra gente muito grande. O Paulo Henrique Ganso e o John Ares. Esses caras foram os principais responsáveis por chamar essa responsabilidade e jogar muita bola. Eu até me arrisco a dizer que o Paulo Henrique Ganso, de todos os anos que ele estava no Fluminense, o ano que ele teve maior relevância foi o ano passado. Por quê? Você pega 2022 e 2023, foram anos que o Fluminense conquistou títulos. E ele também estava entre os protagonistas desses títulos, jogando muita bola, dando assistência. Só que ele tinha um conjunto todo funcionando. Ele tinha um Germancano metendo muito gol. Ele tinha um Keno sendo muito habilidoso e sendo muito resolutivo nas jogadas que chegavam até ele. Ele tinha um Marcelo para poder auxiliar ele. No ano do ano passado, ele não tinha nenhum desses caras jogando, só o John Arias que estava jogando muito, mas o conjunto não era tão bom. E ele bateu no peito, chamou a responsabilidade e ajudou muito o Fluminense. O jogo, por exemplo, da Arena da Baixada lá, a assistência que ele dá pro John Arias empatar o jogo, que talvez esse jogo que nos manteve na Série A foi algo absurdo. Então ele teve um protagonismo muito grande e todo mundo tinha uma perspectiva que 2025 do Paulo Henrique Ganso, com esse Super Mundial, ele conseguiria performar melhor porque a gente imaginava que seria montado um time mais forte. Só que chega janeiro, tem a notícia que ele tem a miocardite e ele fica afastado. E eu acho que até hoje ele está recuperado da miocardite. Para mim, eu acho que é algo que o Fluminense não iria arriscar botar um jogador para jogar com problema cardíaco. Só que o que eu acho que é o problema do Paulo Henrique Ganso? Ele joga seu último ano na temporada em novembro do ano passado. E depois ele já teve muito tempo para poder se recuperar e tudo mais, mas eu acho que ele ainda não conseguiu tá no feeling certo ali para jogar bola. Ele não conseguiu ter uma sequência de 3, 4, 5 jogos para conseguir readquirir um pouco do ritmo dele. Ele sempre foi um jogador que joga numa rotação mais baixa do que os demais. Ele não vai te entregar dando combate, marcando muito, mas ele vai te entregar se tiver com a bola no pé para poder fazer os passes acontecerem. No sábado nem isso aconteceu. Ele não conseguiu achar os passes que a gente esperava dele. Teve até 2 oportunidades ali no começo do jogo, onde o goleiro fez 2 defesaças, mas para um jogo que você vai te exigir fisicamente de correr muito, de dar combate, eu acho que cada vez mais vai ser difícil ter o Paulo Henrique Ganso em campo nesses jogos. E eu acho que o Renato também já entendeu isso, eu acho que o Paulo Henrique Ganso mesmo já entendeu isso, mas ele é um jogador para se descartar? Não, ele é um jogador que pode ser utilizado em algumas estratégias de jogo. Por que ele deu tão certo com o Fernando Diniz? O time do Diniz tinha posse de bola absurda, de 70%, então ele fazia essa bola girar. O time era um time de muito mais aproximação. Até no começo do jogo contra o Santos, o Fluminense teve esse jogo mais de aproximação, Às vezes aglomerando todo mundo pelo lado esquerdo ali. Eu lembrei um pouco disso, não sei se alguém percebeu isso. Do time do Fluminense às vezes aglomerando pelo lado esquerdo, jogando um pouco pelo lado direito, e o Paulo Henrique Ganso tentava ali chegar perto para tentar achar esses passos. Mas eu acho que ele vai ser cada vez mais ser utilizado em algumas situações específicas de jogo. Um jogo que você precisa quebrar uma defesa e o time está muito retrancado, mas até o Renato vem montando 2 times diferentes no Campeonato Brasileiro. Um que o Ganso é titular e um que o Ganso é reserva. Normalmente quando o Fluminense joga contra adversários mais fortes, que ele sabe que vai ser atacado, ele opta em deixar o Paulo Henrique Ganso no banco. E eu acho que da forma acertada, da forma inteligente. A gente tem que entender que o futebol evoluiu e você não tem mais 11 titulares, você tem um conjunto. E dentro do que o jogo vai te oferecer, você vai escolhendo as peças desse conjunto para você conseguir, na melhor estratégia, superar o adversário. E eu acho que por isso que o Paulo Henrique Ganso cada vez
e vai ter menos minutos em jogos que vai ter um embate físico muito grande e talvez vai ter uma minutagem maior em jogos que o Fluminense vai ter muita posse de bola, onde ele vai ser importante para organizar o jogo. Mas eu continuo achando que ele ainda não está no ritmo físico, técnico, totalmente adequado, mas ele acabou de renovar o contrato com o Fluminense, ele vai ter mais um ano de contrato, e a gente tem que ter um pouquinho de paciência com ele, mas eu acho que no momento certo ele vai voltar a dar os resultados que a gente espera. Ele é um jogador grande, e o jogador grande no momento decisivo ele chama a responsabilidade e nos ajuda. O outro também é o Germancano. Está tendo muito debate de quem deve ser o titular centroavante do Fluminense e até está surgindo uma terceira opção. Né? Hoje o Fluminense tem no elenco quem de centroavante? O Germancano e o Everaldo. O Everaldo tem um problema que eu não escuta, gravei um vídeo aqui ontem, se você não viu, volta lá e vê, deixa lá nos comentários que eu perguntei sobre o Everaldo, né? Eu tentei trazer um pouco de análise das atuações do Everaldo e também o Germancano. Só que o pessoal está pedindo para o Serna jogar de camisa 9, por quê? O Germancano, ele também não está conseguindo entregar fisicamente o que a gente espera e nem tecnicamente. O Germancano também é um jogador que está numa rotação abaixo. Também vamos lembrar um pouquinho do 2022 e 2023 de Germancano foram anos fora da curva, mais de 40 gols nos 2 anos, jogou muita bola. 2024 ele jogou boa parte do início da temporada machucado e isso cobrou um preço alto para ele na reta final, né? Tanto que ano passado ele fez apenas 5 gols. Esse ano ele volta, ele começa a treinar antes, ele se prepara, se dedica muito porque ele quer voltar a ser o cara decisivo que o Fluminense se acostumou a ver e que ele também foi na carreira. Foi lá no Atlético de Medellín da Colômbia, foi no Vasco e foi no Fluminense. Só que agora o que pega mais de agravante no Germancano? Primeiro, ele já está mais velho, né? Ele está 2 anos mais velho, está com 37 anos. Segundo ponto também do Germancano. Ele sofreu uma lesão no joelho. Isso também deu uma quebrada no ritmo dele. Lembrando, o Germancano não joga desde abril. A gente já está em junho. Ele ficou 3 meses praticamente parado sem jogar, só treinando e tal. A gente vê que ele está bem fisicamente e tal, mas ele não está conseguindo ser aquele cara de oportunismo, tá no lugar certo, a bola chega e ele conseguir finalizar. Isso para mim diz muito da falta de ritmo de jogo que o Germancano tá. É outro jogador para se desprezar? Não. Só que eu acho que o Fluminense precisa ter um plano, agora na janela de julho, de contratar um centroavante, um camisa 9, que seja muito bom. Por quê? Quando lá atrás, em 2022, o Germancano chega no Fluminense, quem que era o nosso camisa 9? Alguém lembra? Era o Fred. O Fred era o nosso ídolo maior, fazia muitos gols ainda e foi tendo uma transição natural, né? Do Germancano pro Fred. Tanto que logo depois o Fred se aposenta, tudo mais, aquela festa linda que teve pro Fred. E o Germancano assumiu a titularidade fazendo muitos gols. O Germancano era titular, né, no momento que o Fred se aposenta. E agora também tem que chegar a isso, um cara que seja o homem-gol do time. E que o Germancano venha jogar, venha ter oportunidade, mas jogue menos. E seja muito útil quando entrar, igual o Fred era. Você precisa fazer gol, bota o Germancano, ele vai fazer o gol. Mas ele não vai conseguir ter uma entrega física tão grande igual ele tinha anos anteriores. Então por isso que eu acho que hoje o Renato Gaúcho tem esse embate na mão. Eu já falei, pro jogo contra o Mamelodi Saudável, eu iria de Everaldo, seguraria um pouquinho o Germancano, utilizaria o Germancano na metade final do jogo, dependendo de como se desenhasse o jogo, porque ele não vai conseguir ajudar a pressionar na marcação. Então eu já começaria com o Everaldo para pelo menos ter essa entrega física ali. E depois você vai vendo, vai avançando fase a fase. Se o Everaldo continuar entregando fisicamente, vai mantendo o Everaldo. E quando voltar para o Brasil, aí sim, pega alguns jogos que vão ser mais tranquilos e bota o Germancano para ele ganhar confiança, para ele voltar a fazer gols, para ele voltar a recuperar o ritmo de jogo. Mas no Mundial não tem como você arriscar muito, porque uma decisão errada pode te custar a eliminação do campeonato. Então por isso que eu acho que o Germancano também deve perder a vaga de titular, mas eu acho que o Germancano ele já está no processo de transição que o Fluminense precisa fazer. Chegar um cara que seja muito bom para transicionar com o Germancano, assuma a titularidade, comece a fazer gols, o Germancano seja aquele cara importante que entra e continua fazendo gols, mas não com a mesma intensidade que ele tinha nos anteriores. Né? Basta te lembrar, 2022, por exemplo, na semifinal do campeonato, o Fluminense está sendo eliminado por Botafogo, o Fred entra, bota uma bola na trave, ajuda o Fluminense a virar o jogo, o Fluminense classifica para a final do campeonato estadual. Eu acho que o Germancano precisa ser um pouco desse Fred agora, tendo um cara que chegue para ser o grande jogador, a estrela da companhia, que hoje a gente não tem. Então tomara que o Fluminense utilize essa janela de julho para fazer esses acertos, né? Até eu falo, precisa alguém para camisa 10? Eu acho que não. Por quê? Cada vez mais o Renato desenha um time com 3 volantes. Então o Ganso vai jogar os jogos que precisam de camisa 10, o Ganso entra. Mas um 9 precisa, porque o Everaldo não passa confiança e o Germancano tem um pouco de declínio físico. Então por isso que eu acho que nós precisamos no mercado trazer esse 10, trazer o 9, mas o 10 acho que nesse momento não precisa, tá pessoal? Eu sei que eu vou sofrer críticas aqui e tudo mais, mas esse é meu pensamento e queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Deixa seu like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, está tentando chegar aos 13 mil inscritos, então o seu like aqui é importante para isso. E também as duas opções, hypar o vídeo, se você puder hypar o vídeo, você vai nos ajudar. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você dá uma moral gigantesca pra gente,
virem membro aqui. Está precisando aumentar nossa base de membros aqui, dá essa moral pra gente aí. E lembrando, hoje ainda, 7 horas, tem a nossa mesa redonda aqui, vamos debater tanto o Santos e o Fluminense, como já vamos projetar Fluminense Mamelodi Sundowns. E claro, terça-feira também tem um pré-jogo aqui especial. Então, saudações tricolores e até a próxima.